O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto, apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus mostra em cima do Monte da Transfiguração, irmãos e irmãs, a solução para aquelas duas linhas de profecia que existiam no Antigo Testamento sobre o Messias e que pareciam incompatíveis uma com a outra, porque o Antigo Testamento fala do Messias que virá, que estava para vir, né? Em primeiro lugar, como um guerreiro valente que ia destruir os inimigos de Israel, ia estabelecer um reino que ia durar para sempre, que nunca ia acabar. Essa é uma das linhas, mostra o Messias como um homem valente, um condutor de exércitos, valente, guerreiro, destemido, vitorioso. E tem uma outra linha de profecias que fala sobre o Salvador como o servo que vai ser entregue à morte como um cordeiro, como uma ovelha que é levada para o matadouro, que é condenado injustamente, que é rejeitado pelo seu povo, que o seu povo considera ele como um pecador, como um malfeitor, quando na verdade ele carregava sobre as suas costas o pecado do povo, e o seu sacrifício purifica o povo. De todas as profecias, a mais eloquente sobre isso, sobre esse aspecto sofrente do Messias, sem dúvida é o capítulo 53 de Isaías. Mas nós temos também no Salmo 23, algumas notações 22, também essa mesma descrição, onde esse salmo também era considerado por toda a tradição de Israel como um salmo messiânico, ou seja, que se referia ao Messias, ao Salvador. É aquele salmo
que começa com as palavras que Jesus diz no alto da cruz: meu Deus, por que me abandonaste? E ali ele começa a dizer, né, fui cercado por um bando de pecadores, eles riem de mim, sacodem a cabeça e me dizem: e agora esse que se diz querido por Deus, que Deus o salve agora? Diz, pegaram as minhas vestes, repartiram entre eles o meu manto, sortearam a minha túnica, transpassaram as minhas mãos e os meus pés. Tudo isso foi escrito centenas de anos antes do Evangelho, da vinda de Cristo. É interessante que essa figura do Messias sofredor, ela aparece até num escrito pagão, que a gente não sabe como é que ele foi aparecer ali, talvez pelo contato, né, dos povos antigos com Israel, e aparece nada mais, nada menos do que no livro de Platão, chamado A República. Platão tem uma passagem misteriosa, o livro da República de Platão foi escrito em torno dos 400 antes de Cristo, e diz assim: o dia que o justo vier ao mundo, ele será preso, ele será açoitado e por fim ele será crucificado, porque o que vale, o que conta no mundo não é a justiça, mas a aparência de justiça. Então, um escrito surpreendente. Então existiam essas duas linhas e Israel se perguntava: mas afinal de contas, o que vai ser o Messias? Vai ser um guerreiro valente e vitorioso? Ou vai ser esse servo que carrega o pecado do povo sobre as suas costas, como os sacrifícios de expiação pelos pecados que existiam na antiguidade, né, em Israel? Tanto é que existia uma linha de interpretação que falava: bom, como é impossível combinar esses dois textos, então isso só pode querer dizer que não vem apenas um Messias, mas vem dois Messias. Então tinha a teoria dos dois Messias, né, que era sustentada, entre outros grupos, pelos essênios, aqueles monges que viviam nas cavernas do Mar Morto, ali onde encontraram uma série de manuscritos, e aos quais é possível, alguns estudiosos sustentam isso, é possível que o próprio João Batista ou pertencesse a esse grupo ou tivesse algum contato com eles. Isso também nos dá à luz aquela pergunta que João Batista manda os discípulos fazerem a Jesus, né? É você mesmo ou ainda tem mais um outro que vem depois, que a gente tem que esperar? Então ninguém sabia como combinar essas duas profecias, aquela que fala da glória, da vitória, e aquela que fala do sofrimento, do sacrifício. E aqui no Monte da Transfiguração, Jesus dá a chave para entender essas duas linhas de profecia e como as duas se referem a Ele. Aparecem quase como que representando essas duas linhas, né? Não exatamente, mas Moisés, ao qual que é a figura central dos livros narrativos, dos livros históricos da Bíblia, ou seja, daqueles que se referem ao passado de Israel, e Elias, o profeta, ou seja, aquele que está ali no centro dos livros proféticos, que não falavam do passado, tanto do passado quanto do futuro de Israel e do futuro Messias.
E eles aparecem nessa visão, nessa manifestação gloriosa de Cristo, falando com Ele. O que eles falam com Jesus? Mateus não nos diz nada sobre isso, mas a versão de Lucas nos fala. Eles conversavam com Jesus justamente sobre o mistério pascal, sobre sua paixão, morte e ressurreição. E depois desse testemunho vindo dos profetas, vem o testemunho do próprio Pai e do Espírito Santo. O Espírito Santo que ali se manifesta na forma da nuvem luminosa, aquela nuvem que descia sobre a tenda do encontro, onde ficava a Arca da Aliança, onde Moisés ia falar com Deus. E aqui aparece justamente quando Pedro pergunta e diz: vamos fazer 3 tendas. Aí aparece a nuvem que descia sobre essa tenda, essa única tenda. E ali manifestava a presença de Deus. E junto com a presença do Espírito na forma da nuvem luminosa, aparece também a voz do Pai que diz: esse é o meu Filho amado, escutem o que Ele diz, escutem o que Ele fala. Então, ali Jesus dá essa chave. Ele tinha admitido diante dos discípulos que era o Messias, né? Mas imediatamente, logo depois dos discípulos saberem, terem a certeza que Ele era o Messias, Ele começa a falar que vai sofrer. E essa fala de Cristo sobre sofrer, sobre ser rejeitado, os discípulos não entendem. Pedro fica indignado com ela, pega Jesus pelo braço, leva ele para um cantinho e diz: Senhor, não fala isso. Como é que você vai falar agora que vai ser julgado, preso, condenado, morto? Nada disso, que Deus te livre de tudo isso. Como Pedro dizendo: Jesus, seja otimista. E aí Jesus toma Pedro, leva ele para junto dos discípulos e diz para Pedro: você está sendo para mim como um Satanás, como um tentador. Então você vai para trás de mim, porque você não está raciocinando como Deus, mas como os homens. E como Jesus manda Pedro ir para trás dele, ou seja, como o discípulo seguia ele, ele diz para os outros, para a multidão: se alguém também quiser ir atrás de mim, também tome a sua cruz e me siga. Quem quer salvar a sua vida vai perdê-la. Quem perder a sua vida por mim vai ganhar a sua vida para a eternidade. Jesus não é o militar, o guerreiro que vai vencer o Império Romano e os inimigos do povo de Israel, políticos. Ele é um guerreiro que vai travar uma batalha muito mais radical e fundamental, a batalha definitiva, a batalha contra o reino da morte e do pecado. Esse reino que tem um príncipe dominando sobre ele, que é o maligno. Esse reino que está presente na história humana desde que o homem disse não a Deus, se desligando da fonte da vida que é Deus, o ser humano encontra a morte. E aí faz da sua vida uma corrida desesperada contra a morte. Sempre que o ser humano tenta salvar a sua vida, ele tenta fazer isso por meio da autoafirmação, ou na glória, na fama, ou na riqueza, no poder, ou também se alienando com os prazeres do mundo. E sempre que ele faz isso, ele destrói, corrompe
a criação de Deus, que fica, na expressão de São Paulo, chorando, gemendo como em dores do parto, até chegar à libertação dos filhos de Deus. Ele assassina o seu irmão, pisando sobre o seu irmão, provocando todo tipo de desigualdade, de injustiça, de guerra, de fome no mundo. E no fundo e no final ele também destrói a si mesmo, corrompendo o seu corpo, a sua mente, entregue a escravidões, a prazeres que escravizam. Então as estratégias que o ser humano usa para adiar o seu encontro inevitável com a morte, na verdade, faz com que ele corra até mais rápido ao encontro da morte. E faz com que a morte reine no mundo, que o mundo seja apresentado como essa grande mansão dos mortos, essa grande cidade regida pela morte. E como diz a carta aos Hebreus, o maligno, o demônio, manda no mundo através do nosso medo da morte, porque ali é onde ele introduz todo tipo de maldade, de egoísmo da nossa parte. É esse o reino, esse é o inimigo e esse é o império que Cristo vem derrotar. Ele vem, como diz a Escritura, para derrotar as obras do maligno. Ele vem para nos livrar do pecado e da morte, salário do pecado. E como Jesus faz isso? Ele faz isso entrando na nossa morte, sendo conduzido e permitindo que caiam sobre Ele todas as nossas maldades, as nossas mentiras, hipocrisias, egoísmos. E Ele não faz isso como alguém obrigado a morrer. Jesus diz claramente: ninguém tira a minha vida, eu a entrego por mim mesmo. E ali é onde se encontra a maneira como Jesus derrota a morte, porque a raiz da morte é o não a Deus. E Cristo entra na nossa morte dizendo sim a Deus, dizendo sim ao Pai. Seja feita a tua vontade, e entregando a sua vida por nós. Tanto que antes que os homens levantassem a Jesus na cruz, Ele mesmo se levanta pelas próprias mãos e diz aos discípulos: esse aqui é o meu corpo que vai ser entregue por vocês. Esse é o cálice do meu sangue que vai ser oferecido por vocês. A oferta livre e soberana de Cristo faz com que a morte seja ferida na sua raiz. E esse é aquele mistério que a gente celebra também no Tríduo Sacro, a descida de Jesus à mansão dos mortos, como nós costumamos professar no nosso credo, no nosso creio. Ele entra no império da morte para ferir a morte para sempre, para derrotar a morte para sempre e para levar todos para o reino da vida. Toda pessoa que recebe o batismo mergulha na morte de Cristo, não na morte humana, aquela inevitável, mas na morte de Cristo, a entrega livre por amor. Todo aquele que mergulhou na água do batismo diz: ninguém mais tira a minha vida, porque eu já entreguei a minha vida por mim mesmo. Todo aquele que recebe o batismo vive a sua vida como oferta, como Eucaristia, une a sua vida, une também os seus sofrimentos, junto com as alegrias, junto com todo o material, a matéria-prima da nossa vida,
sobre o altar, onde as ofertas são convertidas no corpo e no sangue de Cristo oferecido por nós. E assim a nossa oferta e a de Cristo se tornam uma só aos olhos do Pai, com Cristo, por Cristo, em Cristo. Então, essa vida vivida como oferta é já a vida que derrotou a morte, que venceu a morte. Tanto é que os primeiros cristãos não gostavam mais de usar a palavra morte para os seus irmãos que tinham ido para a casa do Pai, né? Eles falavam, aqueles que adormeceram em Cristo, né? Porque eles já têm em si a semente da vida, são ressuscitados antes mesmo de morrer, né? Entre as correções que vão sair na última versão do missal, né? Tem essa, o original latino do missal falava daqueles que dormiram, né? E na tradução atual fala aqueles que morreram. Essa tradução foi corrigida agora, na próxima edição do missal vai sair aqueles que dormiram, porque a morte não tem mais poder sobre nós. Então aqui se une o servo sofredor, o servo que carrega os nossos pecados para nos purificar, e o guerreiro valente que enfrenta e vence o nosso inimigo e destrói o seu reino, vence o maligno e destrói o reino do pecado e da morte. E de tudo isso, irmãos e irmãs, nós somos testemunhas. Por isso, esse convite que o Pai nos faz no Espírito Santo, na nuvem do Espírito, também hoje se volta para nós. Esse é o meu Filho bem amado. Escutem o que Ele diz, sigam, vão atrás dEle, porque é só aquele que entrega a sua vida a Cristo que tem a sua vida assegurada, que junto com Cristo venceu o demônio, venceu o mal, venceu a morte e pode viver já nessa vida como ressuscitado. Peçamos a graça de escutar cada vez mais e tomar cada vez mais consciência da nossa fé, da nossa vitória em Cristo, para que essa vida ressuscitada refuja, resplandeça, ilumine o mundo, ilumine os nossos irmãos e irmãs.